Onde começou essa teoria aí de dualidade? Começou com esse senhor aqui, olha só, um pouco triste, tá? Mas aí, muito importante para a gente, tá? Que é o Lagrange. Na verdade, toda a teoria de otimização aí foi lá com o Lagrange, foi lá com o Newton, né? E depois a gente não fez mais nada. O último, tá? Foi só aí enxugando gelo aí, foi só melhorando o que eles fizeram, tá? Então, o dual, muitas vezes vocês vão ver, esse é o dual lagrangiano, tá? Essa teoria de dualidade na otimização começou com o Lagrange, tá? E qual que foi a grande ideia do Lagrange? O Lagrange, ele queria aí, né, resolver problemas de otimização em 1700, tá? Olha só, 1700 e bolinha. E até hoje a gente está aqui sofrendo para resolver. Então, ele tinha lá um problema de otimização, ele queria resolver. Mas ele falou, poxa, agora tem umas restrições, tá? Não é só minimizar uma função bonitinha. Tem algumas coisas que a solução tem que satisfazer. Aí complicou. Ele sabia resolver bem quando era só a função. Aí qual que foi a ideia do Lagrange? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar esse problema que você tem com umas restrições meio chatas e vamos pegar essas restrições chatas aqui, ó, coloca ela na função objetivo, finge que ninguém está vendo, multiplica lá por um valor para elas terem aí um peso na função objetivo, que é esse P aqui, tá? Mas agora, sumiu tudo. Se antes ele sabia resolver bem, né, problemas em que não tinham restrições, o que ele fez? Ele pegou um problema com restrição, falou, pega essa restrição, penaliza a violação delas na função objetivo. Por quê? Se você tiver, por exemplo, duas soluções, e uma penaliza a função objetivo, né, e a outra não, você fala, opa, aqui não penaliza, é a que eu quero. Então, vejam que, ó, se o B for igual a x aqui, ou seja, se a x é igual a B, esse termo aqui some, tá? Sumiu tudo, ficou só o C transposto x. Ah, não é. Esse tem uma violação ali. O B é 10 e quando eu multiplico A pelo x está dando 20. Esse 10 vai ser penalizado aqui na função objetivo. Então, você piorou a função objetivo, tá? Assumindo que esse P aí vai ser positivo. Então, você piorou, você não quer. Você vai buscar sempre por uma função que seja factível, e dentre as factíveis, se esse peso for bem colocado, né, esse peso aí tem que ser grande o suficiente, mas não exagerado, mas se esse peso for o ideal, se ele for bem colocado, né, dentre essas factíveis, aí sim você vai olhar para o outro objetivo, né, para esse custo aqui. Então veja que o que o Lagrange fez foi uma tentativa aí de se livrar das restrições, mas ainda assim considerá-las na função objetivo. Mas espera aí, o Lagrange falou, bom, tá, eu vou resolver esse problema, eu vou conseguir ainda a solução? Se a gente pegar um P qualquer, ó, vejam que esse problema com essa penalização, ele é um problema relaxado. Como assim? É fácil ver isso fazendo os seguintes passos, ó. Pega lá o problema que eu tinha. Eu só reescrevi ele de um jeito diferente, tá? Coloquei tudo dentro aqui desse colchete, dessas chaves aqui. Então, é minimizar C transposto X igual antes. Ó, tal Q, então coloquei um tal Q aqui, AX igual a B, e o X maior que zero está aqui. É só uma outra anotação para escrever exatamente, tá, o problema que a gente tinha aqui. Então, eu vou fazer mais um passo agora, ó, ficam olhando aí. Eu vou colocar aqui, eu mantive a restrição, AX igual a B, mas coloquei na função objetivo P vezes esse B menos AX. P é um vetor, tá? E o B menos AX também é um vetor. Mas quando eu multiplico, né, um produto interno, isso vai dar um número, por isso que eu posso colocar na função objetivo. Então, ó, mantive o AX igual a B aqui, mas coloquei esse cara. Mas ó, esse cara aqui é igual a zero. Então, não mudei nada. Por isso que eu tenho igualdade. Ó. Este problema é exatamente igual ao anterior, tá? Que é o problema que eu quero resolver. Então, o valor ótimo, ó, X estrela aqui está representando uma solução ótima. Então, o valor ótimo desse problema é o mesmo se eu for lá e somar zero na função objetivo. Mas agora que aí está o pulo do gato para enxergar isso. Aí sim que eu tiro a restrição. Tirei a restrição. Quando eu tiro uma restrição, eu relaxo o problema. Né? Se eu estava exigindo lá, né, que tinha esse conjuntinho de restrições, como a gente viu em problemas anteriores. Quando eu removo, é como se eu tirasse todas aquelas retas lá, todas aquelas desigualdades da minha região factível. Então eu relaxei o problema, eu consegui ir muito mais longe. Tá? Se eu relaxei o problema, então agora, ó, o que eu vou conseguir com este novo problema vai ser sempre menor ou igual. Então, se eu estou relaxando um problema de minimização, eu consigo ir mais longe, tá, com a minha minimização aí, entre aspas. Então, esse valor aqui esse problema aqui com as restrições relaxadas vai ser sempre menor ou igual que o problema com as restrições. Então, isso daqui mostra para a gente que o problema do Lagrange aqui, né, ó, penalizando a violação das restrições na função objetiva,
por um P qualquer, peguei um P, tirei um P do bolso aqui, legal, fui lá e multipliquei. Se eu multiplicar isso pelas restrições aqui, pela violação das restrições, na verdade, ele vai dar sempre um valor que é menor ou igual, considerando as restrições, sem a penalização. Então, isso daí, é por isso que isso é muito utilizado, porque você foi de um problema que era restrito, que era meio chato, para um problema que é completamente irrestrito. Ele não necessariamente resolve o problema original, mas ele te dá um limitante inferior, e isso daí é de grande importância na otimização. Aí, ele foi lá, né, falou, bom, vamos fazer mais um passo aqui, vamos definir um funcional agora, uma função G de P. Sei lá, G. Por que G? Porque a gente já estava usando F e a próxima letra é o G, então a gente chamou de G. Tá? Mas, ó, G de P. O valor ótimo desse problema relaxado aqui em função de P é o que a gente vai chamar, então, desse G de P. Então, ó, é o último passo lá, né, quando eu tirei as restrições, ou seja, só penalizei elas agora na função objetivo. Para qualquer P que eu tiver, qualquer um, tirei um P do bolso, como eu falei para vocês. Para qualquer P, se eu substituir esse P lá na função objetiva, ó, G de P, é sempre menor ou igual que o valor ótimo do meu problema primal. Então, não importa o P que você pegar. Sempre que você penalizar e resolver esse problema, vai te dar sempre um valor ótimo, aí, um valor, né, para esse outro problema, que vai ser menor ou igual que o valor ótimo do problema original. Isso te dá sempre um limitante inferior. E aí começou a martelar, né, na cabeça do Lagrange. Ele falou, bom, mas se isso me dá sempre um limitante inferior, qual que será que é o melhor desses limitantes inferiores? Então foi aí que ele falou, olha, vamos pegar então esse G de P, tá? E achar de todos os P's qual é o melhor valor que eu consigo. E aí, será que, né, existe esse vetor P, que vamos chamar de P estrela, né, que dá o melhor? E mais do que isso, será que quando eu achar esse P estrela, ou seja, o P que vai me dar o melhor limitante inferior, será que ele vai ser exatamente igual ao valor ótimo do problema original? Será que eu consigo isso? Porque se eu conseguir, eu estou resolvendo o problema original que eu tinha, usando esse problema penalizado, que é o mais fácil aí que eu tenho. Respondendo a primeira pergunta, qual é o melhor dos limitantes? A gente estava falando de otimização, se eu quero achar o melhor de alguma coisa, simplesmente, né, nesse caso, o maior, eu maximizo. Então vamos maximizar o G de P, por um P qualquer. Quem que era a G de P? Era essa daqui, definir. É o meu problema, função objetivo, com a violação penalizada, max-min. Então virou um problema max-min aqui, uma coisa meio estranha, meio chata, mas a gente vai se livrar disso. Então eu quero maximizar a G de P, que é o mínimo desse problema. Agora, ó, se eu pegar um P qualquer, então esse daqui é o problema que vai me dar o melhor limitante possível, meu P estrela. Mas vamos pegar um P qualquer, só para a gente tentar simplificar um pouco essa expressão do que a gente pode fazer com esse max-min. A G de P é essa que está em cima. Vamos reescrever ela. Simplesmente o que eu fiz aqui? Só fiz a distributiva aqui, né? P transposto B menos P transposto a X. Vejam que dentro desse min aqui, a gente está minimizando em relação a X. Então, esse P transposto B aqui é uma constante aqui dentro. Ele não depende de X. Os outros dois, ó, esse depende de X, esse depende de X. Mas aqui, não tem nada de X aqui, então ele sai. Tirei esse cara aí e ficou o meu P transposto B ali. Vou fazer mais um passo agora. Vou agora fazer o contrário da distributiva lá. Então, agora, ó, pus aqui dentro do meu parênteses C transposto menos P transposto A. Simplesmente coloquei esse X em evidência aqui no finalzinho. Vim daqui para cá, ó, na igualdade. Toda igualdade aqui. Vou agora, ó, reescrever este produto interno. Como assim este produto interno? De fato, ó, C transposto menos P transposto A dá uma coisa mais ou menos assim. É um vetor. Ó. Tá? Por que um vetor? Esse daqui, né, seria ó, o C transposto. Tá? Só que aí eu tenho minha P, o meu P transposto. O meu P transposto também ficaria aqui. Eu teria a minha matriz aqui. Completa. Estou falando deste cara aqui, tá? Então, ó, esse daqui, o C transposto, P transposto, e esse aqui é a minha A. Quando eu multiplico este por esse, tá? Aí sim eu vou conseguir um outro vetor. E aí, quando eu faço a subtração deste agora com esse aqui, tá? Que dê esse resultado, aí sim eu consigo este resultado daqui, que é o que eu multiplicaria o meu x, que estaria em pezinho aqui. Então, no final das contas, o que eu vou ter, né? Deixa eu só apagar essa parte. Isso. O que eu vou ter dessa expressão? Então, ficaria um vetor compridinho aqui, que seria o que está entre parênteses, vezes esse x. Tá? E aí seria termo a termo. Então, o primeiro elemento aqui com o primeiro aqui, o primeiro daqui com o primeiro daqui, assim por diante. Eu só estou mudando a notação para escrever isso como um somatório.
Tá? Se você não acredita, depois faz um exemplinho aí com 2, 3 variáveis e aí você vai enxergar isso. O primeiro elemento aqui tá vezes o primeiro daqui, o segundo daqui vezes o segundo daqui. É só um somatóriozinho aí. Para que eu vou fazer isso? Porque agora ó, eu posso reescrever esse somatório da seguinte forma, com o mínimo para dentro. Nossa, mas como? Você pode colocar esse mínimo para dentro? Em geral, não poderia. Mas nesse caso aqui eu posso porque esses x, ó, como eu não tenho mais restrições nesse problema, os x são independentes. É como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, né, um valor vezes o x1, mais outro valor vezes o x2, mais outro valor vezes o x3. E eu quero minimizar em x1, x2 e x3. E é só isso que eu quero minimizar. Então, ou seja, o valor para x1 o valor, não tem nada a ver com o valor que eu atribuo para x2, que não tem nada a ver com o valor que eu atribuo para x3. Eles não têm relação. Não tem nenhuma restrição falando, ó, x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 5. Então, minimizar x1, x2 e x3 tudo junto é a mesma coisa que eu minimizar individualmente cada um deles. Então, por isso que eu posso vir daqui para cá. Então, veja, ó, antes eu minimizava uma soma, agora eu somo a minimização individual para cada xj. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou olhar para dentro desse min. Então, a gente tinha uma somona, jogou para fora, né? O cara que não dependia de x, né? Reescreveu isso como um somatório, pôs o min para dentro, para agora eu vou olhar individualmente cada um desses produtinhos aqui, cada um desses problemas de minimização. Veja que eu tenho agora, ó, N minimizações facinhas. Por que facinhas? Olha aqui, vou pegar uma delas. Pega um J aí. Bom, peguei. Minimizar agora, ó, CJ aí menos P transposto a J, XJ. Eu só tenho XJ, como se eu tivesse minimizar 3x1. Qual que é a solução desse problema? Imagina, ó, um exemplo, ó, vamos supor que eu fiz essa continha aqui e deu 3. Então seria um problema minimizar 3x1, tá? Com x1 maior ou igual a 0. Não deu 3 não, contei errado, gente, desculpa. Fiz uma outra aqui, conta, né? Deu, na verdade, menos 5x1. Menos 5x1 com x1 maior ou igual a 0. Tá. Uma pergunta, olhando para esses dois agora, para esse primeiro, qual que é a solução ótima desse problema? 0. Por que 0? Ó, se eu colocar aqui, né, x tem que ser maior ou igual a 0. Qual é o menor valor para x que eu posso colocar aqui? 0, ele vai dar 0. Não acredito, tem que ser um valor maior ou igual a 0. Não acredito, coloca então 10 aí, dá 30, muito pior. Então, se esse coeficiente aqui é positivo, ó, a melhor coisa que sempre que eu tenho para fazer com x é colocar 0. E esse caso aqui, o segundo caso? Então, nesse caso, ó, o problema não tem solução, porque o x1 ele vai aqui para o infinito. Eu posso fazer minha função objetivo quão negativa quanto eu queira aqui, quão pequena, né, o menor aí, na verdade, quanto eu quiser. Então, no final das contas, o que determina a resolução desse problema? Ou você vai ter um x que vai para o infinito, ou você vai ter um x que é 0. E o que determina isso? Esse coeficiente aqui. Tá? Então, se é positivo, ele é 0. Se é negativo, não tem solução. Agora, em termos gerais, aí, um CJ menos P transposto a J qualquer. Ou ele vai dar infinito, quando? Quando esse resultadinho aqui é negativo. Então, ó, o valor vai para menos infinito, por quê? O meu x vai para infinito. Ou ele vai dar 0, porque a gente acabou de ver. Quando? Quando esse cara for positivo, né? E aí a melhor coisa vai fazer com o meu x é 0. Eu só tenho essas duas possibilidades. Dá para enxergar que eu não tenho mais nenhuma outra, porque esse cara ou ele pode ser positivo ou ele negativo. Ou ele pode ser 0 também, mas aí tanto faz, né? Eu posso atribuir ele em algum dos dois casos aí. Mas aí, voltando, agora que a gente fechou aqui, mas a gente está fazendo isso para quê? Para achar o melhor dos limitantes inferior. Um limitante inferior menos infinito te fala alguma coisa? Não fala nada. Eu sei, a única certeza que eu tenho é que o meu limitante inferior ele é maior que menos infinito, né? Porque o menos infinito é o menor possível. Então, esse caso aqui, ó, é bobeira, eu estou perdendo tempo com ele. Vamos focar no caso, ó, em que essa situação aqui não acontece. Quando que essa situação não acontece? Se eu pegar qualquer P que satisfaça o quê? O contrário disso. Então eu falo, olha, pode procurar o melhor limitante aí nos P's que você quiser, tá? Mas pega só os P's que satisfazem isso. Porque se ele não satisfizer isso, você está no primeiro caso lá. E esse caso aqui, ó, é bobeira. Então eu vou querer achar sempre, né, o mínimo desse valor aqui. Só que como eu não tenho mais esse caso, eu vou sempre cair nesse segundo. Facilitou muito. Então aqueles mínimozinhos lá pequenininhos vão dar sempre 0 se
eu focar nos P's que garantem isso daqui. Então vamos voltar lá, só para a gente estar acompanhando. Lembra? Eu fiz várias mudancinhas até chegar nos mínimos aqui dentro. Agora eu descobri que se eu conseguir limitar o meu P para que eu consiga G de P's que são realmente úteis, para esse cara que não dá menos negativo, a única coisa que vai me restar é isso daqui ser zero. A única coisa que eu consigo aqui é P transposto B. Tá, esse cara zerou. Sempre que eu pegar um P que satisfaça isso daqui. Então, ó, se eu quiser agora achar o meu G de P estrela, então vamos lá, o melhor dos limitantes. Vou usar a minha nova P aqui, minha G de P que eu consegui. Ó, eu descobri que G de P é P transposto B. Então, maximizar G de P é maximizar quem? P transposto B, tá? Sujeito a esse novo conjunto de restrições. Você fala, poxa, mas não era para se livrar das restrições? Era para me livrar das restrições. Só que, com essas restrições, pode ser talvez mais fácil resolver o problema. Então, a não ser que, se eu conseguisse achar o P estrela, ou seja, o P lá ideal, para saber penalizar essas violações na função objetivo, eu, de fato, me livraria aí das minhas restrições por total. Basta eu usar o P certo. Se já conseguisse colocar o P estrela certo aqui, tá? Eu já conseguiria a minha G de P estrela. Mas eu não tenho P estrela, tá? Então não existe mágica aí. Mas qual que é a minha aposta? É que quando eu chegar aqui, ó, esse conjuntinho aqui, tá? Ele seja mais fácil de resolver. Tá? Ou esse problema como um todo seja mais fácil de resolver. Só que observe no que a gente chegou, que a gente chamou de problema dual. Pega um P, penaliza lá as violações das restrições da função objetivo. Isso vai te dar um limitante inferior. Qual o melhor dos limitantes inferiores? Aí você acha. O problema de achar, né, esse P estrela que te dá o melhor dos limitantes inferiores é exatamente o problema dual. Ó. Eu posso usar a tabelinha hoje em dia, tá? Facilitou muito. Mas se eu quiser fazer, né, no caminho roots aí mesmo, no passo a passo, é só aplicar a teoria do Lagrange. Lagrange não tinha tabelinha, tá bom? Então, já vimos duas formas de conseguir um problema dual. A forma roots lá do Lagrange, vai fazendo, né, penaliza na função objetivo, passo a passo, ou a formulinha lá da tabelinha, lá, né, conversão primal dual. E se o meu problema, se eu tivesse feito todo o passo a passo aí do Lagrange para um problema de maior ou igual, daria errado? Não, dá certo, só que você tem que tomar cuidado que o P no final vai ter que ser maior ou igual a zero. Por quê? Pensa aqui, né, eu estou penalizando lá na função objetivo. Ó. Se esse cara era sempre zero, o meu P pode ser livre. Mas se ele começa, né, a ser só positivo ou só negativo, para ser penalização de fato e não uma premiação, aí eu tenho que tomar cuidado com o sinal do P.